Sejam todos bem-vindos. Começamos aqui mais uma edição do Eco TV Entrevista, o programa que sempre apresenta pessoas interessantes, pessoas de boas histórias para compartilhar aqui conosco. E o nosso convidado de hoje, ele vem falar sobre o bolso do metalúrgico, reajustes salariais, campanhas salariais, já que ele é um sindicalista aqui da região. Eu falo dele, Sivaldo Pereira. Mais conhecido como Espirro, seria isso? Isso, Beza. Boa tarde aqui a Boa todos tarde. vocês. Boa tarde, Beza. É um prazer estar com você aqui mais uma vez, tá? Tá, joia. O Espirro, eu entrevistei o Fofão, que é um companheiro seu lá do sindicato. Sim, grande companheiro Fofão. Dos metalúrgicos. Ele me disse nos bastidores que você é mais conhecido do que nota de R$1 nas metalúrgicas aqui de Santo André e de Mauá. Confere? Confere, né? Porque hoje tem poucas notas de R$1, né? Sim, nós temos feito um bom trabalho aqui nas metalúrgicas há algum tempo. Já temos um tempo de estrada aqui no nosso sindicato. Que legal. Ô Espirro, fala um pouco aí da sua trajetória. Você nasceu aonde? Eu nasci no Paraná, mas por um acaso só, porque meus pais são baianos, né? Olha só. Meus irmãos mais velhos também são baianos. Eu fui feito na Bahia, na verdade. Minha mãe saiu grávida e eu nasci no Paraná e vim para São Paulo com 4 anos de idade. Que cidade do Paraná? Tapejara, Paraná. Eu não conheço nada no Paraná. Só nasceu? Só nasci. Então, só a cegonha pousou lá e... eu sempre falo que eu sou baiano, né? Porque realmente toda a minha vida eu convivi com um meio de baiano, então a gente acaba se tornando um baiano também. Então, muito orgulho, eu sou nordestino. Que legal. Você tem um pouco de Dorival Caymmi mesmo, assim, a expressão. Que legal. Tem um jeito. E aqui no ABC você entrou no sindicato, antes você trabalhou na metalúrgica, como é que foi? Não, eu comecei a minha vida, com 10 anos, eu já trabalhava no Lava Rápido. Eu lavava carro naquela época, em 76. Depois eu entrei numa borracharia, fui borracheiro por 5 anos. Em 86 eu entrei na COFAP, numa metalúrgica, e estou lá até hoje, né? Hoje com um nome diferente, porque ela foi vendida, mas eu estou lá. Qual que é o nome da COFAP hoje? Hoje, na verdade, existe uma divisão, porque a COFAP ela foi vendida para 3 grupos, né? Ela foi vendida por uma parte de amortecedores, foi para a Magneti Marelli, que é uma empresa italiana. A parte de anéis foi vendida para a Mali, que é alemã, né? E a fundição, que é onde eu trabalho, foi vendida para a Tupi, que é uma empresa brasileira que tem a matriz em Joinville. Certo. Então, hoje onde eu estou, ex-COFAP, hoje é Tupi S.A. Ô Espirro, o que você pode falar aí sobre a renda do metalúrgico aqui na região? Nós temos hoje uma média salarial na nossa categoria, cerca de R$ 2.800, né? Nós tivemos nos últimos 10 anos, tivemos aumento real todos os anos. Agora, uma questão séria, Obesa, que prejudica muito os trabalhadores é a rotatividade, né? Infelizmente, ainda tem empresários que não levam a sério a questão da renda, porque você sabe que se você tem uma renda maior, logo o consumo ele aumenta, sim, você tem condições de produzir mais. Quer dizer, a economia ela gira quando você tem renda, né? Tanto é que hoje nós temos um Bolsa Família que fez com que várias pessoas pudessem consumir, logo você teve um aumento do consumo e quer dizer, você tem que produzir mais. Você produzindo mais, alguém tem que produzir vamos dizer assim, essa produção de modo geral. Tem que circular, né? Tem que gerar. Então, infelizmente, tem empresários que criticam muito, falam muito, mas nós temos uma campanha salarial, temos um reajuste, e a passar 2 meses daquele período de campanha salarial, ele já faz uma demissão, demite algumas pessoas com salário maior, contrata outras pessoas, ou seja, mantém o número de trabalhadores, mas com a massa salarial menor. Então, isso é uma questão que prejudica, e se o empresário for inteligente, aqueles que são inteligentes, na verdade, eles sabem que é importante o trabalhador ganhar um salário bom para que ele possa ter condição de consumir, né, e aí girar a roda da nossa economia. Agora, Espirro, queda na atividade econômica, queda na indústria, consequentemente, o trabalhador metalúrgico vai ganhar menos. Nesse cenário, como é que o sindicato elabora as campanhas, as ações? O que você pode dizer? Na verdade, hoje o movimento sindical, ele tem sido, hoje não, já há algum tempo, mas nós temos mostrado para os empresários o quanto nós somos inteligentes do ponto de vista de ação. Ou seja, hoje, Beza, o metalúrgico ou o sindicato, ele não está apenas ali para reivindicar. A participação nossa, ela é muito mais efetiva, né? Só para você ter uma ideia, a discussão agora do inovar alto, que é uma questão importantíssima para o nosso país, ou seja, você vai ter condição de produzir mais peças no Brasil. Eu cito o setor automotivo, porque quer queira, quer não, é o carro-chefe da nossa economia aqui na nossa região.
Se você tem hoje condição de ter mais produção no nosso país, você vai ter mais emprego, você vai ter mais renda. E essas discussões sempre partiram aqui do nosso meio, do meio sindical, principalmente do nosso sindicato, né? Nós temos o orgulho eu sempre lembro isso porque é um fato importante. Você lembra que quando teve a crise de 2009, o nosso sindicato, através do nosso presidente Cícero Martinha, chamou uma reunião para discutir ação. E chamou os empresários. Então, hoje, o sindicalista, ele não é visto só como era antigamente, né, um vilão que faz greve, que quer atrapalhar o empresário. Não, ao contrário. Nós temos hoje eficiência do ponto de vista da ação e também como proposta. Nós fizemos muitas ações no sentido de fortalecer o nosso país. Isso tem dado um bom resultado. Não é à toa que nós tivemos um presidente metalúrgico, né? Entendi. Então você acredita que o entendimento dos sindicalistas, do sindicalismo com os empresários, ele evoluiu? Evoluiu. E olha, eu até acho também que os empresários evoluíram. Agora, pena que não é a maioria. Nós temos ainda empresários que não conseguem enxergar que quando você faz uma discussão coletiva, você atende muito mais a população, né? Ainda existe algumas pessoas que ainda vivem naquele mundo dele, né? Que ele tem que ter o iate dele, tem que ter a fazenda dele, e o trabalhador tem que ter assim, tem que receber aquele saláriozinho minguado e tem que viver sempre pagando aluguel, né? Infelizmente. Mas hoje nós temos já um grupo que pensa diferente, né? Que sabe que é importante você ter um trabalhador satisfeito. Hoje nós temos um PLR que quer queira, quer não, fez com que o empresário ganhasse muito com produtividade, com qualidade. Então, hoje, para você ser competitivo, para você ter condições de se manter nesse mercado tão competitivo, você precisa ter avanço, né? Precisa pensar diferente, precisa atuar como um todo, tem que ser coletivo, não pode pensar só no seu mundo. Eu até comentei no programa anterior sobre a database dos metalúrgicos do ABC, que é outro sindicato, lá de São Bernardo. E a database do sindicato de Santo André e Mauá, qual que é a database? É novembro. Mas nós já entregamos a pauta agora em setembro, nós já estamos tendo reuniões com grupos empresariais, né? E já estamos fazendo assembleia, fizemos várias assembleias, inclusive, de mobilização, foram várias, continuamos fazendo, tem uma agenda já para a semana que vem também para a gente fazer assembleias, ou seja, mesmo sendo em novembro, nós estamos inclusive dispostos a ajudar a categoria metalúrgica que está em database em setembro, porque nós achamos que é importante eles fecharem um acordo bom para servir de referência. Então, nessa hora, quer dizer, nós como trabalhador temos database diferenciada, porém, nós estamos unidos, ou seja, queremos também que tenha um bom aumento agora em setembro. Então, estamos, inclusive, parabenizando aqui os metalúrgicos de São Bernardo e de Diadema, que têm feito uma ação muito importante aqui na região, polarizando algumas empresas, enfim, buscando aí aumento real, que é o que importa agora para nós. Você falou aí da questão dos empresários. Agora, deixa eu fazer uma provocação, deixa eu pedir uma reflexão sua aqui. Na sua opinião, o sindicalismo ele ainda tem muito que mudar na sua estrutura sindical? E a estrutura sindical? É isso mesmo? Vai mudar muita coisa? Você acha que já chegaram onde vocês queriam, num patamar ali do qual você acredita que já evoluiu bastante? Faz uma reflexão aí, o Esperro. Eu acho que tem que mudar algumas coisas assim. Nós temos que avançar. Eu acho que o movimento sindical nosso, ele comparando com o mundo, nós temos ainda algumas coisas a conquistar. Nós temos, por exemplo, a questão da redução da jornada para 40 horas semanais sem redução de salário. Essa é uma bandeira importante. Agora, para nós, também é preciso alterar as leis, vamos dizer assim, né? Existe uma discussão de reforma política, mas também tem uma discussão de reforma sindical. Eu acho que nós precisamos criar condições para que os sindicatos sérios, aqueles que batalham sempre para o trabalhador, não sejam comparados com a minoria, né? Que acaba fazendo coisas equivocadas, que não defendem o interesse do trabalhador. Por isso, é importante que haja assim, uma reforma sindical que possa vir de encontro às mudanças que o país tem tido nos últimos anos. Então, é preciso sim, precisa melhorar. Tá? Fiscalizar melhor. Na sua opinião, então, há sindicatos e sindicatos? Seria isso? Não, infelizmente existe uma pequena parte de sindicato que a gente chama sindicato de cartório, né, que existem, porém, eles não praticam a ação em defesa dos trabalhadores. Mas isso, Beza, se você fizer uma avaliação, uma análise aí, é muito pequeno. Só que quando sai alguma coisa a respeito desses sindicatos, acaba rebalando na gente, né? Entendi. E o nosso sindicato tem 81 anos. Nosso sindicato participou de todos os grandes eventos importantes no país, né? Desde 1933.
Nosso sindicato sempre esteve à frente, né? Sempre foi precursor de grandes debates que envolvem não só a questão da reivindicação do salário, não. A questão do país mesmo. Petróleo é nosso, nosso sindicato participou da questão do 13º salário, da PLR, enfim. Nós fomos sempre à frente das... Eu compreendi o que você colocou. Em cima disso, deixa eu voltar aqui. Antigamente, as bandeiras, até pouco tempo, as bandeiras dos sindicatos eram fora FMI, fora ALCA. E hoje quais são as bandeiras do sindicato no Brasil, na sua opinião? Bom, nós temos bandeiras importantes. Eu citei aqui a redução de jornada, não simplesmente porque a gente quer que reduza sem ter uma razão. Nós entendemos que os países no mundo que reduziram a jornada, eles tiveram uma qualidade de vida melhor, você tem condição de ter uma formação melhor, porque hoje o nosso trabalhador, ele precisa ter uma formação, viu? Ele precisa fazer um curso universitário, ele precisa estar buscando a cada dia mais se aperfeiçoar. Nós temos uma bandeira importante também, que é a questão da aposentadoria. Nós queremos o fim do fator previdenciário, que é tão prejudicial aos trabalhadores, né? E temos a questão da terceirização, que é uma questão que hoje prejudica muito, porque precariza. Você tem um trabalhador na mesma fábrica, por exemplo, né, que desenvolve lá algumas funções de manutenção, enfim, que ganha metade do que ganha um efetivo e tem menos benefício, porque às vezes o cara não tem um plano de saúde, o cara não tem uma refeição, não tem um PLR de nível. Então, isso para nós é importante. Realmente é uma luta importante. Inclusive, em cima disso, recentemente saiu um levantamento de um instituto socioeconômico que ele apontou que a grande maioria dos trabalhos escravos que foi registrado, que foram atuados no Brasil, a grande maioria é de serviços terceirizados. Então, também tem esse lado. Ou seja, realmente... Agora é o seguinte, hein? Ele está ali já sob uma visão da justiça. Parece que pode ter mudanças, né? Então eu acredito que vocês estão atentos a isso. Pode ter mudanças na CLT no que diz respeito aí à terceirização. É por isso que eu queria aproveitar aqui e falar para os trabalhadores aqui, pedir para que observem bem o que vem acontecendo no nosso país, para a gente não cair no conto do vigário. Muitas vezes a gente percebe alguns discursos bonitos, né? E na prática acontece outra coisa. Nós temos hoje no Congresso uma discussão que é a PEC 4330, que é da terceirização, e nós temos muito receio, porque hoje nós temos no Congresso cerca de 70 deputados que têm um viés de defesa do trabalhador, seja sindical ou tem algum compromisso. E nós temos 513. Então, vejam bem, a gente como sindicalista, a gente percebe que, às vezes, as pessoas se deixam levar pela carinha bonita, pelo discurso ali planejado, já, aquela coisa sempre igual. Então, a gente pede, observe bem, nós, enquanto trabalhador, precisamos defender o interesse do país como um todo. Não podemos ficar pensando apenas em defender alguns grupos de pessoas ou grupos econômicos. Nós queremos um Brasil para todos, um Brasil de igual, em todo sentido, com mais universidades federais, com mais condições para a população, enfim, que os nossos filhos possam ter condições melhores do que nós tivemos no passado. Fica muita luta e nós conquistamos isso. A conversa está boa, mas eu vou chamar aquele intervalo que é bem rápido. Não saia daí, nós voltamos daqui a pouco. É tão bom que a gente descobre que gosta de fazer alguma coisa. Esporte, música, dança, pintura. Eu adoro o que eu faço. E você? Já descobriu o que você mais gosta de fazer? Quando a gente descobre, a vida fica tão mais completa, tão completa que não sobra nem um espacinho pras drogas. Tem um mundo de coisas legais pra fazer. Você tem a vida inteira pela frente. Drogas? Pra elas você faz assim, ó. O país tem área suficiente para produzir alimentos sem derrubar nenhuma árvore. A solução é o desmatamento zero. Meu nome é Camila Pitanga, sou atriz
E é essa lei que eu quero. Eu também me chamo Camila Pitanga e eu quero a lei do desmatamento zero. Eu assinei. E você? Estamos de volta aqui com o Eco TV Entrevista e o papo de hoje aqui, como você já conferiu no bloco anterior, é com ele, Sivaldo Pereira, o Espirro, mais conhecido como Espirro. Antes de nós voltarmos aqui nessa questão da rotatividade, você também gostaria de falar do Inovar Alto, não é isso? Eu cito o Inovar Alto como uma coisa nossa do movimento sindical, pensando na indústria da região, principalmente aqui na região do Grande ABC, nós tivemos sempre o viés industrial, né? E sempre existiu um receio da gente perder a indústria aqui na nossa região. De novo, o movimento sindical entrou nessa discussão através do Inovar Alto, o Beza, e isso tem trazido um resultado importante para a gente. Nós temos hoje aqui a questão da importação, né? Principalmente nos produtos que agregam valor, que tem mais tecnologia, e nós precisamos que o nosso país, porque nós temos capacidade para isso, consiga também não só apertar parafuso, não só montar carros, mas desenvolver. Isso já foi provado. E o Inovar Alto, ele faz com que as empresas do nosso país se mantenham vivas. De que forma? Para você montar um carro no Brasil, hoje estão vindo mais montadoras para cá, porque é importante, eles sabem que esse mercado é um bom mercado, e eles agora tem uma regra que para você ter benefícios, ou seja, tem aí redução de IPI, algum tipo de benefício que venha do governo federal, né? Você tem que cumprir algumas regras. Uma delas é que a produção das peças montadas aqui, monta os carros no Brasil, seja de pelo menos 60%. Isso, cara, para nós é um grande ganho. Essa discussão, ela passou pelos trabalhadores, pelos empresários e pelo governo. Quer dizer, custando a três mãos aí, né? E isso tem trazido bons resultados para a gente, porque quem está entrando agora no Brasil enquanto montadora sabem dessa regra e tem que cumprir. Se você não cumprir, você não tem o benefício. E mais uma coisa importante, como que você consegue fiscalizar isso? Você vai saber se a peça chegou, se é daqui, se não é. Então, foi constituída uma regra chamada rastreabilidade. É através dessa rastreabilidade que você vai saber, quer dizer, o governo vai saber, através de cruzamentos aí com a Receita Federal, enfim. Tem forma de você saber se realmente aquelas peças foram feitas aqui no nosso país. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter condição de ter uma produção maior de peças, nós vamos ter condição de desenvolver tecnologia aqui no nosso país e você vai ter um crescimento de emprego. Porque hoje nós temos alguns segmentos que compra, que importa muita coisa, muita coisa. Em cima disso, o setor de autopeças, que é um dos principais aqui da região, está nesse cenário? Qual a situação esse dele? É o que mais vai ser beneficiado. Autopeças. Por quê? Autopeças que a gente fala não é só aquilo que é metal, nós temos pneus, né? Nós temos plástico, hoje uma boa parte dos carros tem muito plástico também, né? E tem também a questão de tecnologia, quer dizer, você tem produtos, por exemplo, o GPS que vem no carro, todo aquele sistema eletrônico, a maioria vem de fora. E nós não temos condição de fazer, nós temos condição de fazer, nós temos condição de produzir isso. A questão é as barreiras que existem. Quando você discute uma coisa como essa com o governo, vem vou chamar de imposição, mas assim, é regra. Ou seja, ou você cumpre as regras, ou você não produz aqui, você não vai ter os benefícios que tem através do governo. Entendi. Em que escala está esse Inovar? Já foi inserido? Olha, o que falta? Ele está sendo inserido, a rastreabilidade já foi assinada, inclusive, pela presidenta Dilma, nós vamos ter, a partir de janeiro, já tem toda uma agenda para ser implantado isso. Já está assinado. A regra já existe. Agora, ela tem um prazo para você poder implantar. Em janeiro já começa essa implantação desse sistema. E só reforça, no começo você disse, esta ideia, esse projeto veio aqui do sindicalismo do ABC, foi isso? Sim, sim. Essa discussão, ela tem se dado aqui através do movimento sindical, da Agência de Desenvolvimento Econômico. Eu queria até parabenizar o meu presidente licenciado Martinha e o Rafael Marques, que tem trocado bastante figurinhas, têm sido pessoas importantes nessa discussão, porque ouve os trabalhadores, leva isso aos empresários, que tem uma parte também que tem sido
importante porque traz propostas, a gente leva isso para o governo tem ouvido a gente, então isso é bom, porque se o governo não ouve, a gente não consegue colocar isso em prática. Dependemos exclusivamente que o governo aceite essas propostas, porque a gente sempre defende a discussão tripartite, ou seja, trabalhador, empresário e governo. Ou seja, não é só ver o lado do trabalhador e deixar do empresário, que é muito importante. Porque aí todo mundo Às vezes as ganha. pessoas criticam o empresariado, até fazendo... Então, você como sindicalista fazer essa reflexão também da importância do empresário, Sim, claro. que é claro, ninguém é Claro. perfeito, mas também tem que ter esse feeling, não é, o nós Espirro? temos- Tem que ter essa consciência que é o empreendedor, é aquela pessoa que vai ali investir e vai gerar renda, vai Nós- gerar emprego. Nós temos empresários sérios, nós temos empresários que pensam no país, nós temos empresários que buscam, né? Então, por isso que a gente fala que quando você faz uma discussão como essa, o empresário ganha porque ele vai ter condição de produzir com mais qualidade, vai ter um lucro maior. O governo ganha através dos impostos, né? Eu acho que você tem uma demanda maior, você tem uma produção maior e ganha nós trabalhadores que vão ter mais emprego, mais renda. E outra coisa que é importante dentro dessa discussão, que é a formação técnica. Hoje nós temos um debate importante através do Pronatec, através da discussão com as universidades da região, existe uma parceria aqui, nós temos a UFABC que participa desse debate também, certo? Com toda a sua condição enquanto universidade, tem uma qualidade grande para a gente. Então nós todos estamos em um debate importante e estamos ganhando, viu? Acho que isso é bom. Temos que parabenizar todas essas ações aí que partiu aqui do nosso movimento sindical. Entendi. Você citou o Pronatec, que é um programa do governo federal Pronatec. de capacitação. Agora, e o município, Espirro? Como é que você vê? O município também tem investido? Os municípios aqui da região do ABC, eles têm oferecido programas de qualificação profissional também? O que você pode falar? Olha, tem, mas assim, o município ele não tem uma estrutura para fazer uma coisa como a gente precisa. O governo federal tem. O governo estadual também tem. Né? Tem aí algumas coisas, mas assim, esse Pronatec, ele é uma coisa muito grande. Eu acho que o Pronatec, ele tende a ser uma forma de realmente tirar aquela questão de que, olha, nosso pessoal não tem uma formação técnica. O governo acertou quando pensou em trazer uma formação técnica de graça, porque hoje em dia as pessoas têm dificuldade de pagar um bom curso. E o Pronatec, ele tem parcerias com boas universidades, com o Senai, que aquele que é não, o Senai tem uma credibilidade quando se fala de formação técnica, né, para a indústria. Então, eu acho que fez uma amarração muito interessante. E nós, com esse programa, já tem quase 8 milhões de pessoas que se inscreveram no Pronatec. Quer dizer, bastante. A tendência é que a gente consiga ampliar isso muito mais, né? E também com a ajuda de outras faculdades e universidades que são aqui da nossa região, que estão participando, desenvolvendo esses cursos, enfim. Entendi. É difícil ser sindicalista hoje, ô Espirro? Eu diria que é mais fácil do que nos anos 70, anos 80. Porque eu acho que temos que ser justos, né? As grandes lutas que foram feitas nos anos 70, 80, nos deram uma condição melhor do ponto de vista das conquistas. Hoje nós temos um trabalho difícil e tal, mas é para manter essas conquistas. Nós temos algumas coisas a avançar? Temos sim. Mas eu não posso ser injusto de dizer, olha, hoje fácil não é, porque você ele não tem muito tempo para a família, você tem que se dedicar bastante, você tem bastante tarefas para fazer, porque hoje a gente não pensa somente na questão da campanha salarial, é o ano todo. E a gente também faz trabalho nas comunidades, né? Hoje nós deixamos de ser um sindicato apenas nas fábricas. O nosso sindicato é um sindicato cidadão, portanto a gente atua em todas as esferas aí da cidade, do estado e até a nível federal. Ok. Espirro, olha, estamos aqui chegando ao final do programa, mas eu, como faço com todo convidado, eu vou deixar à sua disposição. Esta câmera é totalmente sua. 30 segundos aí, faça a sua consideração final, fique à vontade. Queria te agradecer, mesmo, e também a todos que estão aí nos vendo nessa manhã, nessa tarde, e pedir para você o seguinte: hoje nós temos um país melhor, nós temos hoje condição melhor de estar inserido dentro de todo o processo, nós vivemos um momento importante e é bom que as pessoas reflitam bem, né, o que vão fazer, porque nós precisamos que o nosso país continue, eu diria, num crescimento, né? Eu acho que é importante lembrar que nos últimos 12 anos nós tivemos mais de 40 milhões de pessoas que saíram naquela fase de não ter o que comer, de não ter emprego.
E hoje nós temos o orgulho de poder dizer assim, nosso país é visto pelo mundo aí como um país que tem realmente apoiado as questões sociais, né? Então eu fico muito contente de poder fazer parte desse grupo e desse período que nós estamos vivendo aqui hoje, Beza. Okay. Obrigado a todos vocês e que Deus possa abençoar a todos. Ok, e eu fico contente de recebê-lo aqui, olha. Obrigado, Beza. Muito obrigado, tá? Foi um prazer conversar com você. Prazer é meu. Eu tenho certeza aí que o telespectador de casa também gostou. Nós voltamos numa próxima edição com o Eco TV Entrevista. Muito obrigado, até lá. Bom, Fala, Lorena.